Você conhece todos os poderes do Luffy? O Luffy é uma máquina de criar poderes, ele não brinca em serviço. Por isso separei todos os poderes do Luffy que fazem ele ser um deus em combate. Desde os poderes mais básicos até os últimos poderes mostrados nas lutas mais atuais. Da forma base até todas as transformações, até chegar finalmente no Gear 50 que faz o Luffy virar um deus. Depois desse vídeo você vai entender porque o Luffy merece ser o rei dos piratas e que já tem poder suficiente para derrotar os maiores nomes do mundo, seja da marinha, do governo mundial ou da pirataria. Haki da observação. Essa é uma forma de Haki que permite ao usuário sentir a presença das pessoas que estão à sua volta. Pra se ter uma noção, existem pessoas com Haki tão poderoso que conseguem lutar e se esquivar de golpes sem mesmo enxergar. Assim como é o caso do almirante Fujitora, que consegue lutar tranquilamente sem a visão. E é muito maneiro e é um dos personagens mais interessantes. Por sua vez, o Luffy tem um Haki da observação tão aprimorado que desvia dos ataques mais rápidos que vêm em sua direção. O Luffy domina completamente esse tipo de Haki. Haki da observação avançado. Essa é uma das técnicas mais maneiras e legais do Luffy, pois na forma avançada do Haki da observação, o usuário não consegue apenas sentir a presença dos outros, mas como também se torna capaz de ver alguns segundos no futuro. Luffy aprendeu isso na marra durante a luta contra Katakuri, que naquela ocasião estava dando muitos problemas a ele por saber usar a forma avançada da observação. Então por isso o Chapéu de Palha conseguiu alcançar essa forma e pôde ver o futuro com seu Haki da observação. Haki do armamento. Uma das coisas que impediam que o Luffy subisse na escala de poder era porque ele não conseguia lutar contra usuários de frutas tipo Logia, pois todos os golpes infligidos aos usuários dessas frutas eram completamente em vão devido à intangibilidade que eles tinham. Era um soco que desviava, passava reto. E o Luffy sofreu muito para usuários de Logia, por exemplo o Crocodile, que o Luffy teve que derrotar ele na marra. Porém durante seu treino com o Silver's Rayleigh, Luffy aprendeu a dominar o Haki do armamento, que trata-se nada mais do que uma armadura invisível que o usuário pode utilizar a qualquer momento em qualquer parte do corpo. Geralmente o Haki do armamento é utilizado tanto defensivamente para se proteger de ataques adversários, como também ofensivamente, onde eles se tornam capazes de revestir alguma parte do seu corpo para atacar o adversário com uma força ainda maior. E além do mais, o Luffy também pode lutar contra usuários de fruta sem precisar se preocupar com a intangibilidade deles. Afinal, o Haki do armamento consegue superar a intangibilidade das frutas Logias. Haki do armamento avançado. Luffy alcançou essa forma após seu treinamento com o velhote Hyogoro na prisão de Udon. Com essa técnica, Luffy aprendeu a projetar seu fluxo de Haki a uma certa distância do seu corpo, o que possibilita que o armamento vá além das partes físicas do seu corpo. Com isso ele consegue atacar seus adversários sem mesmo fazer contato físico. Olha só que absurdo esse poder, podendo jogar sem encostar fisicamente. Fora que ele consegue dar socos que causam danos internos nos adversários. É muito bom e muito eficiente. Haki do Rei. Esse é um poder único e exclusivo que só um seleto grupo de pessoas que já nascem com essa habilidade tem. Basicamente, o Luffy já nasceu predestinado a despertar o Haki do Rei, que nada mais é do que um poder capaz de exercer a sua própria vontade sobre os outros. Por exemplo, o Luffy pode direcionar a pressão do seu Haki do Rei para a pessoa que ele quiser e dependendo da força do seu Haki, ele consegue derrubar a pessoa que for atacada. Até o momento, o Shanks foi o cara que teve o maior feito do Haki do Rei até agora, onde conseguiu pressionar um almirante a quilômetros de distância. Já o Luffy conseguiu derrubar apenas figurantes com esse poder, mas convenhamos que apesar de serem figurantes, o Luffy deitou 50 mil homens peixes de uma só vez com o Haki do Rei. O bicho é brabo e esse poder é muito roubado e poderoso. Haki do Rei avançado. E para completar a apelação com o Haki, o Luffy aprendeu durante sua batalha contra o Kaido a utilizar o Haki do Rei avançado. Anteriormente, o Haki do Rei era apenas um poder capaz de lançar uma pressão invisível para quem o usuário quisesse, mas no arco do País de Wano, fomos apresentados ao Haki do Rei avançado, que dá ao usuário a capacidade de revestir os golpes com o próprio poder do Haki do Rei. Com isso, os golpes ficam altamente poderosos, pois no caso de Luffy, ele só começou a causar danos de verdade no invencível Kaido após usar os golpes infundidos com o Haki do Rei. Ou seja, essa técnica é muito boa para usar contra personagens poderosos. Poderes da fruta.
e vamos falar dos principais poderes dele, que é transformar o corpo dele em borracha. E é claro que isso fazia muito sentido, afinal o Luffy realmente tem poderes de borracha, e graças aos poderes dessa fruta, o Luffy se torna capaz de esticar seus braços, pernas e pescoço por completo. Fora que seu corpo ganha todas as propriedades da borracha, possibilitando que ele seja imune à eletricidade e também não sofra dor com ataques secos que não possuem haki. Além disso, vale ressaltar que quase todas as técnicas e poderes do Luffy vêm por meio dessa fruta, pois é ela que possibilita que o Chapéu de Palha consiga se esticar ao extremo. E com os poderes da sua fruta, ele conseguiu várias formas e vários ataques. Gomu Gomu no Pistol. E é óbvio que a gente vai falar do clássico Gomu Gomu no Pistol, que nada mais é do que um ataque onde ele estica seu braço para trás, onde pega impulso para acertar seu inimigo com uma força ainda maior. Inclusive, essa foi a técnica que o Luffy mais usou para derrotar os inimigos, e é uma técnica clássica do Luffy. Gomu Gomu no Bazooka. Pra mim, essa é uma das técnicas mais legais e que eu mais adorava ver o Luffy usando. Para essa técnica, o Luffy atira dois braços para trás e com o impulso de ambos os punhos, ele ataca seu adversário com tudo, fazendo ele voar para longe. Basicamente, essa técnica não tem muita diferença do Gomu Gomu no Pistol. A diferença é que nessa técnica, o Luffy usa dois braços e muda sua posição de mãos. Particularmente, eu acho essa técnica muito legal e que os inimigos sofreram bastante com ela. Gomu Gomu no Rifle. Neste ataque, o Chapéu de Palha torce todo seu braço como se estivesse torcendo uma toalha. E quando seu braço vai voltando ao lugar, ele pega impulso para atingir uma velocidade ainda maior, possibilitando que o golpe atinja o adversário com uma força avassaladora. É bem interessante esse golpe também. Gomu Gomu no Ami. Esse é um golpe que o Luffy usa que, eu vou ser sincero, nem mesmo eu lembrava que ele tinha. Pois nessa ocasião, o Luffy estica todos os dedos da sua mão para formar uma espécie de rede capaz de prender até mesmo uma pessoa. Bom, eu acho que numa pescaria esse poder seria bem útil. Já em batalha, não é tão útil assim, a não ser contra figurantes bem fraquinhos. Gomu Gomu no Fuzen. Com a forma Fuzen, o Luffy puxa tanto ar para o seu corpo que fica com um tamanho imenso apenas do ar que ele soprou para dentro. E essa técnica é muito boa defensivamente, pois ele revida todos os socos que seu adversário inflige nele, tornando-se quase que um escudo humano. Gomu Gomu no Storm. Essa foi a técnica que fez o Luffy derrotar o Crocodile, onde nessa ocasião ele usa a Gomu Gomu no Fuzen e essa mesma técnica que eu mencionei agora, anteriormente, e após inflar todo seu corpo, ele pega impulso para cima com o intuito de atacar diversos golpes em seu inimigo, fazendo com que ele pegue mais velocidade e força em uma cajadada só. Gear Second. Saindo das técnicas padrões do Luffy, vamos falar da sua forma do Gear Second, a segunda marcha. Para alcançar essa forma, Luffy bombeia o sangue de uma forma mais rápida, possibilitando que seu corpo receba mais oxigênio e nutriente ao mesmo tempo. E com isso, o Chapéu de Palha atinge uma velocidade muito maior. E olha, a sua velocidade fica tão grande que todos seus golpes ficam tão rápidos que os adversários não conseguem nem acompanhar seus movimentos. Gomu Gomu no Jettle Pistol. Essa técnica é basicamente o Gomu Gomu no Pistol, porém é o Jettle Pistol, que tem um diferencial, pois ela é utilizada na forma Gear Second do Luffy. E olha, a velocidade do golpe do Luffy fica tão grande que seu ataque vai como se fosse um raio, de tão rápido. E os adversários não conseguem nem enxergar o que lhes foi acertado. Bom, essa técnica é só uma prova incrível da velocidade da segunda marcha do Luffy. Gomu Gomu no Jettle Spear. Nesse ataque, o Luffy usa suas duas pernas para conseguir desferir um golpe ainda mais potente em seu inimigo. E além das duas pernas estarem em união, o ataque ganha ainda mais potência por estar sendo utilizada na forma Gear Second, onde a velocidade e a força do impacto atingem níveis assombrosos. Gomu Gomu no Jettle Gatling. Sem dúvidas, esse é um dos ataques mais potentes e famosos do Luffy, pois ele usa seus dois braços para desferir diversos ataques simultâneos e uma velocidade absurda em seus adversários. O interessante é que a velocidade é tão grande que o Luffy parece ter múltiplos braços ao mesmo tempo. A princípio ele já usa essa técnica em uma forma padrão, porém quando o Luffy usa ela na sua forma Gear Second, a velocidade dos ataques fica em um nível tão impressionante que foram capazes de derrotar o próprio Rob Lute. Gomu Gomu no Hedgehog.
Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos ataques mais bonitos do Luffy, pois com ela, o Chapéu de Palha prepara um ataque comum igual aos outros. Porém, ao decorrer que seu punho vai pegando velocidade, seu braço começa a ser tomado por grandes chamas que atacam o adversário duramente. Luffy consegue isso devido ao atrito da borracha, que ao decorrer da velocidade que ele pega, o ataque vai ganhando mais potência e mais calor, o que acaba produzindo essas chamas desferidas pelo Luffy. Luffy Nightmare. Essa é uma transformação do Luffy que ele não pode alcançar de forma natural, pois a única forma que ele alcança é com as sombras de inúmeros indivíduos ao mesmo tempo. Além de adquirir uma aparência totalmente diferente, o Luffy teve um aumento de velocidade e de força bruta sem precedentes. Tanto é que ele conseguiu derrotar o gigante Ors com alguns golpes. Ele fica muito mais poderoso e adquire uma aparência azulada e sinistra. É uma das transformações mais da hora do Luffy. Gear Third. Saindo dos ataques do Gear Second, vamos falar da próxima forma do Luffy, que é o Gear Third, e para alcançar esses poderes, o Luffy morde um dos seus dedos e assopra bem forte para que seus ossos inflem. E o resultado disso é que o Chapéu de Palha acaba ficando com punhos mais potentes do que ele já tinha anteriormente. No começo, o Luffy sempre ficava com um tamanho minúsculo depois de usar essa forma, porém após seu treinamento com o Rayleigh, ele aprendeu a controlar e dominar a terceira marcha para não ter que lidar com os efeitos colaterais da transformação. O Luffy Nanico também era bem legal de ver, mas dava muito trabalho pra ele quando ele tava nesse tamanho. Gomu Gomu no Giant Pistol. E como você pode ver pelo nome, esse é mais um ataque do Luffy que ele chama de Pistol. Só que nessa ocasião, o ataque se transforma na técnica Giant Pistol, pois devido ao tamanho do braço do Chapéu de Palha, na sua forma Gear Third, Luffy atira um Gomu Gomu no Pistol em tamanhos assombrosos que tornam capaz de destruir inúmeros edifícios. Além do mais, essa técnica fica muito mais forte quando o Luffy infunde ela com o Haki do armamento. E ela fica tão diferente que ele chama essa técnica de Elephant Gun. Gomu Gomu no Elephant Gatling. E se já não bastasse ser muito apelona, o Luffy ainda consegue utilizar o Gear Third imbuída com o Haki do armamento e ainda com velocidade assombrosa. Ou seja, o Luffy consegue atirar diversos golpes simultâneos do adversário com o braço inflado, imbuído com o Haki do armamento e com uma velocidade absurda. Coitado de quem estiver na frente desse golpe, porque é tchau tchau, bye bye. Gomu Gomu no Giant Stamp. Se liga só. Geralmente, o Luffy utiliza o Gear Third com seus punhos, só que nessa ocasião ele infla seu pé para chutar o inimigo em uma velocidade e um ataque absurdo de poderoso. Se liga só no tamanho do pé do Luffy, com certeza é um dos mais fortes ataques. Agora imagina para ter um sapato, uma chinela do tamanho desse pezão. Fora o chulé, se o Luffy tiver com chulé, coitado de quem tiver por perto. Se a pessoa não morrer no golpe, morre no chulé dele. Gear Force Boldman. Passando para a quarta marcha, nós vamos falar do Gear Force no modelo Boldman. Dessa forma, o Luffy fica com o corpo todo desproporcional, onde seus membros inferiores ficam muito pequenos comparados aos superiores. E por estar com toda essa desproporção, o Luffy fica tentando quicar sem parar, pois ele não consegue ficar parado. Apesar dessa aparência ser bem estranha, o Luffy alcança um poder de luta muito alto, pois além da sua velocidade ser elevada, ele fica muito poderoso, já que suas pernas e braços ficam revestidos com Haki o tempo todo. Dessa forma, o Luffy imbui Haki do armamento em seus braços e morde o braço e assopra ar, virando basicamente um balão humano, mas dando mais ênfase aos seus músculos. Gomu Gomu no Kong Gun. Assim que se transforma, o Luffy consegue comprimir suas duas pernas para dentro, o que acaba possibilitando que ele ganhe um impulso pelo ar. E após pegar impulso, ele comprime seus punhos para dentro do antebraço para que ele pegue um impulso ainda maior que seu ataque e dê mais potência na hora do soco. Um ataque bem interessante. Gomu Gomu no King Kong Gun. Essa é basicamente uma união da quarta e da terceira marcha, onde nessa ocasião o Luffy infla seus punhos para um tamanho enorme e após isso ele comprime seu punho para dentro do antebraço, tudo com o intuito de alcançar mais velocidade e potência no ataque. Com isso, ele ataca seu adversário com uma força tão grande, capaz de destruir até mesmo grandes montanhas. Gomu Gomu no Organ Gun. Essa é basicamente a versão Gatling da quarta marcha do Luffy. Porém, diferente das demais Gomu Gomu no Gatling, essa técnica tem um grande diferencial. Pois como você está vendo, parece que o Luffy está com 3 pares de braços. Só que não é nada disso, pois o Luffy está na verdade movendo seus braços em uma velocidade tão grande que aparenta estar com 6 braços. Após isso, ele inicia a metralhadora de borracha. Ou melhor, a metralhadora de porrada no inimigo, porque
é ataque pra todo lado. Gear Force Tankman. Passando para outra da quarta marcha, nós temos o Tankman, que é uma das transformações mais resistentes do Luffy e bem diferenciada. Ele alcançou essa forma durante sua luta contra Charlotte Cracker, onde após consumir inúmeros biscoitos gigantes, Luffy ficou com um peso tão grande que chegou a ficar bem rechonchudo, né? Mesmo estando nesse tamanho, ele ativou o Gear Force e ficou com uma forma enorme. Mas apesar de seu tamanho, a resistência do Luffy ficou tão grande que nem mesmo o Cracker estava conseguindo infligir danos a ele. E olha que antes disso, ele estava vencendo o Luffy bem de boa. Gomu Gomu no Cannonball. Enquanto estava tentando acertar o Luffy, o Cracker acabou meio que sendo engolido pra dentro do Luffy, que após prender o comandante do doce, o Chapéu de Palha jogou seu inimigo pra tão longe que ele foi derrotado ali mesmo. Gear Force Snake Man. Essa é outra forma do Luffy na versão Gear Force, onde ele aumenta sua altura, porém não infla tanto seus músculos. O grande diferencial dessa transformação é a grande velocidade que o Luffy adquire, pois ele se torna capaz de mudar a direção de seus golpes com ainda mais velocidade. Gomu Gomu no Jet Culverin. Nessa técnica, o Luffy consegue atirar seu punho numa velocidade tão grande que ele consegue mudar a trajetória de seus golpes como bem entender. Essa técnica é extremamente útil em batalhas contra personagens velozes como o próprio Katakuri, que nem mesmo com seu haki de observação avançado estava conseguindo acompanhar os ataques do Luffy. É um ataque muito legal e que foi essencial para derrotar Katakuri. Gear 50. Sem dúvidas, essa é a transformação mais forte do Luffy, pois com ela, o Chapéu de Palha atinge a transformação da Hito Hito no Mi e ganha os poderes de Nika, o deus do sol. Com isso, o Luffy consegue usar a propriedade da borracha sem nenhum limite, pois ele é capaz de fazer basicamente tudo o que ele quiser. Por exemplo, quando o Kaido acertou o Luffy com seu bastão, o Chapéu de Palha conseguiu se unir com o bastão, algo meio que dando a entender que ele poderia se pregar em tudo que ele quisesse e absorver o golpe e espalhar o golpe pelo corpo, assim tomando menos dano. Além do mais, essa transformação possibilita que o Luffy infle livremente seus músculos e ossos, sem nem mesmo precisar soprá-los para isso. Despertar Paramécia. Apesar da Hito Hito no Mi ser uma fruta do tipo Zoan, ela ainda detém das características do despertar de uma Paramécia, pois a partir do momento em que o Luffy desperta sua fruta, ele consegue transferir as propriedades da borracha para o ambiente à volta. Por exemplo, ele conseguiu transformar o teto de Onigashima em borracha de uma forma bem tranquila. Além do mais, ele conseguiu transformar o próprio Kaido em borracha, onde conseguiu fazer a barriga da fera ficar totalmente inflada devido à borracha. Gomu Gomu no Kaminari. Em um certo momento da batalha contra o Kaido, Luffy conseguiu transformar até mesmo um relâmpago em borracha para que ele pudesse segurá-lo. A partir daí, o Luffy consegue atirar um relâmpago para onde ele quiser. Então, já que ele conseguiu transformar o relâmpago em borracha, será que ele consegue transformar água, fogo e outros elementos em borracha? O Luffy tá cada vez mais roubado, muito poderoso. Gomu Gomu no Giant. Na terceira marcha, Luffy consegue gigantificar apenas um dos membros do seu corpo. Porém, do Gear 50, ele consegue deixar seu corpo todo enorme, o tornando capaz até mesmo de se equiparar com o tamanho do Kaido na sua forma de dragão. Uma pena que até agora não vimos muito dessa transformação, mas é de certeza que nos próximos arcos a gente vai ver muito dela pela frente. Gomu Gomu no Bajarigan. Essa foi a técnica suprema que permitiu o Luffy derrotar o Kaido. Basicamente, essa técnica faz com que o Luffy infle tanto seu punho que ele chega a ficar do tamanho de toda a ilha de Onigashima. Fora que o ataque é totalmente coberto por haki do armamento e haki do rei avançado. Pra você ter uma noção, esse ataque do Luffy conseguiu vencer uma colisão direta com o Kaido na forma de dragão em chamas. Ou seja, esse é um dos golpes mais poderosos de toda a obra de One Piece. O Luffy fica absurdo de forte com esse poder. Gomu Gomu no Okayashi. Esse significa literalmente devolução de borracha, que é uma técnica exclusiva no anime, em que Luffy agarra uma parte do chão emborrachado que havia sido esticado por um ataque anterior. Ele puxa para cima da cabeça e o joga para baixo em direção ao oponente. Depois ele quica no arco formado pelo ataque e atinge seu oponente. Ele faz isso para pegar impulso e ganhar mais velocidade. Gomu Gomu no Mogura Pistol. Isso significa
significa literalmente pistola de toupeira de borracha. O Luffy dá um soco em direção ao chão e se estica para atingir o oponente pelo subsolo. Foi usado pela primeira vez contra Rob Lute, que estava na forma despertada. Gomu Gomu no Down Wipe. Isso significa literalmente chicote branco de borracha, que depois de torcer seu corpo, o Luffy estica sua perna e a endurece e acerta o rosto do oponente. Logo depois, ele distorce seu corpo rapidamente, adicionando mais energia ao chute, e foi usada pela primeira vez contra Rob Lute. Gomu Gomu no Down Rocket. Significa literalmente foguete branco de borracha. O Luffy usa seus poderes despertados no ambiente para pegar impulso, e após gerar um par de óculos no seu cabelo, Luffy se lança contra o oponente e o atinge com um soco no abdômen, e foi usado pela primeira vez contra Rob Lute. Gomu Gomu no Down Stamp. Esse significa carimbo branco de borracha, e o Luffy atrai seus alvos em uma direção reta, endurece sua perna e ataca todos de uma vez. Foi usado pela primeira vez contra os clones do Kizaru. Gomu Gomu no Stargun. Essa significa pistola de estrela branca de borracha. E depois de aumentar seus músculos e endurecer seu braço, Luffy gira rapidamente e acerta a cabeça do oponente com um golpe bem poderoso, que faz estrelas de desenho animado voarem com impacto. Foi usado contra Kizaru, que notou a força do ataque antes de ser lançado pelos ares. O ataque foi forte o suficiente para imobilizar o Kizaru e botá-lo para dormir. Tá aí um ataque bem poderoso. Criar coisas. Essa é uma habilidade que fez os fãs irem à loucura, que é o Luffy excretando borracha do cabelo e criando óculos para pegar impulso. Uma espécie de habilidade usada para dar alívio cômico, que nos fez pensar muitas coisas. Ou é só alívio cômico igual os desenhos animados, então desconsidera essa criação das coisas, ou o Luffy poderia criar qualquer coisa, exemplo espadas, luvas ou até mesmo um clone dele mesmo. Se essa dele poder criar qualquer coisa for verdade, e poder criar até mesmo clones, isso quebraria a lógica dos poderes do Luffy, e literalmente ele seria uma divindade e ninguém conseguiria pará-lo. Imagina o Luffy criando um clone e fazendo o clone ficar gigante, coisa que o Gear 50 tem a capacidade, e seria um desastre total para muita gente, para os oponentes. Se um Luffy já dá muito trabalho, imagina um clone gigante do Luffy. Gomu Gomu no Like no vídeo. Esse poder o Luffy tem, e ele sempre deixa like no vídeo para ajudar o canal a espalhar os vídeos de One Piece para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos e já clica nos vídeos que estão passando na tela. É um vídeo melhor do que o outro, que eu garanto que você vai curtir. Dá uma conferida, dá uma chance, e eu te espero no próximo vídeo. Falou!